Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso pré-ENEM Legal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma das temáticas que é a matriz curricular do Enem, que é a questão de energia. Bom, as questões de energia elas podem aparecer em diversas provas, química, física, biologia, geografia. Nesse momento nós vamos ver como que a temática energia ela é aplicada dentro da química. Então, para a química, nós vamos estudar basicamente duas fontes de energia, que são as fontes renováveis e não renováveis, mas nós precisamos compreender quais seus benefícios, quais seus impactos e como que essas fontes elas afetam o meio ambiente de uma maneira que pode ser ou não prejudicial. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender dois pontos. O que é uma matriz energética? O que é uma matriz energética nacional? O que é uma matriz energética mundial? Tudo bem? Então, vamos acompanhar aí na tela. Olha só. Bom, nós temos aí na tela a matriz energética mundial. O que quer dizer essa matriz energética? Ela quer mostrar para a gente quais são as fontes de energia mais utilizadas pelo mundo inteiro. Então nós vamos ver ali que nós vamos ter derivados do petróleo com 29,5%, o gás natural com 23,7%, o carvão mineral com 26,8%, a energia nuclear com 5%, biomassa com 9,8%, a hidráulica, que aí vem entrar as hidrelétricas, com 2,7% e outras fontes, 2,5%. Bom, o que nós conseguimos perceber nesse primeiro gráfico? Nesse primeiro gráfico, nós conseguimos perceber que as principais fontes de energia utilizada pelo mundo são os derivados do petróleo, gás natural e o carvão. E na aula de hoje nós vamos entender por que esses combustíveis eles são os mais utilizados pelo mundo. Então perceberam no gráfico que nós temos ali em grande escala, primeiramente os derivados do petróleo, depois o gás natural e depois o carvão. E só aí nós vamos ter as outras fontes de energia sendo utilizadas pelo mundo. Agora nós vamos ver como que funciona a matriz brasileira. Então olha só como está distribuída a matriz energética brasileira. Quais as fontes de energia que nós utilizamos aqui no nosso país? Então nós vamos ter ali em primeiro lugar o petróleo, petróleo e seus derivados com 34%. Depois, os derivados da cana-de-açúcar, que aí já é biomassa, ali com 16,4%. Seguido das hidráulicas, que são as hidrelétricas, em torno de 11%. O gás natural, 13%. Lenha e carvão vegetal, 8,7%. Outros meios renováveis, em torno de 8%. E o carvão mineral, 5%. As energias nucleares, em 1,3%. Bom, sobre energia nuclear, nós tivemos uma aula sobre radioatividade e nessa aula nós explanamos bem como que funciona uma usina nuclear, quais seus impactos, quais seus benefícios, como que é uma reação de fissão e fusão. Se você não assistiu essa aula, acesse as nossas plataformas, procure essa aula e assista. Ela será extremamente importante para a sua prova. Então, a energia nuclear, nós não vamos falar nesse momento. Ela já foi falada aqui durante outras aulas, perfeito? Bom, então nesse momento agora, nós vamos entender como que funciona a diferença de energia renovável para uma energia não renovável. Vamos lá? Aí na tela nós temos o seguinte. As fontes de energia renováveis são aquelas que se renovam continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis. Já as fontes de energia não renováveis são aquelas cujas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento comparado com o ritmo de consumo que o ser humano faz delas. Bom, se nós vimos aí nos gráficos, as principais fontes de energia utilizadas pelo mundo e utilizadas pelo nosso país, nós vimos que são os derivados do petróleo. Logo, os derivados do petróleo, eles se classificam em quais fontes de energia? Renovável ou não renovável? O que vocês entendem com o que nós vimos ali sobre o conceito de fonte de energia renovável e sobre fonte de energia não renovável? Naquele gráfico, nós vimos que as outras fontes de energia, como a eólica, as hidrelétricas, as energias nucleares, são fontes de energia utilizadas pelo mundo, utilizadas pelo Brasil, mas em pequena escala. As maiores quantidades de energia utilizadas são as energias derivadas do petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Logo, nós vamos ter aí uma fonte de energia que nós vamos entender que tipo de fonte é essa durante essa aula. E aí? Você já compreendeu se é renovável ou não renovável? Se não, vamos acompanhar. Olha só. Então nós temos aí as energias que são renováveis. Então as energias renováveis são energias que dão respostas espontâneas,
resposta por uma intervenção humana, tempo de reposição curto ou médio prazo, como um exemplo, energia eólica, energia hídrica, energia solar, energia das ondas, das marés, as geotérmicas e a biomassa. Já as energias não renováveis são energias encontradas na natureza, que extinguem-se quando utilizadas de formação no tempo geológico, né, milhões de anos, e aí como exemplo, petróleo, carvão, gás natural e minerais radioativos. Bom, então agora ficou claro que as principais fontes de energia utilizadas pelo mundo são energias não renováveis. São energias que nós falamos que elas são não renováveis, mas são não renováveis à idade humana, né? Por exemplo, o petróleo ele é formado através de rejeitos orgânicos, algas principalmente. E aí, com milhões e milhões de anos, essas algas elas vão se decompor, vão ser submetidas sobre alta pressão e alta temperatura e vão se converter em petróleo. Porém, isso não é alcançado em idade humana. Por isso a energia ela é classificada como uma fonte de energia não renovável. Perfeito? Mas em idade humana. E aí o que o Enem vai cobrar da gente? Idade humana. Então, se há dúvida, derivados do petróleo, carvão e gás natural são fontes de energia não renovável. Professor, o que seria uma energia renovável? A biomassa, por exemplo. A biomassa nós temos uma fonte de energia renovável. Por exemplo, eu vou plantar milho, quando tiver no tempo da colheita, eu vou colher esse milho, vou produzir um biodiesel, mas ao mesmo tempo eu vou plantar esse milho novamente e eu vou conseguir colher novamente e assim sucessivamente. Então essa fonte de energia que é a biomassa, através do milho, ele vai se renovar com facilidade ao longo dos anos. E aí eu tenho uma fonte de energia renovável. Perfeito? Vamos seguir. Aí na tela então nós temos as principais fontes de energias não renováveis, que é o petróleo bruto, o carvão e o gás natural. Bom, fonte de energia renovável, eu tenho aí na tela a biomassa. Bom, a biomassa ela é uma fonte de energia que vai ser obtida principalmente através da cana-de-açúcar, mamona, soja, canola, milho, lixo orgânico. Então, de modo geral, a biomassa ela é uma fonte de energia que é produzida através de rejeito de matéria orgânica. Então, esse rejeito de matéria orgânica, quando ele é utilizado, ele vai ser convertido em biomassa, que é um combustível que eu vou utilizar através de uma fonte de matéria orgânica. Citei como exemplo o milho. Através do milho, eu consigo produzir o óleo de soja, mas eu também consigo produzir ali um biodiesel. Então, esse biodiesel, quando a gente fala de energia renovável para a química, o maior exemplo é o biodiesel. Então, o biodiesel ele vai ser produzido, através de substâncias oleaginosas. Aí pode ser milho, pode ser mamona, soja, babaçu. E aí a principal situação é sempre uma reação de esterificação, tá? Então nós vimos isso também nas aulas anteriores. Então a esterificação ela é a principal reação de formação de um biodiesel. Então eu posso simplesmente pegar um óleo, uma substância oleaginosa, reagir essa substância oleaginosa com um ácido graxo e produzir ali um éster, fazer uma reação de esterificação, que é a reação de formação do biodiesel. Então, se eu produzir uma fonte de energia através de um uso de matéria orgânica, de rejeito de matéria orgânica, eu vou ter, então, uma biomassa. É muito importante também nós lembrarmos que a biomassa ela pode ser utilizada para produzir ali gás de cozinha, como propano e butano, através do rejeito de comida. Então, essa comida ela vai passar por um processo de fermentação, e aí alguns grandes centros já fazem esse processo. Então, essa comida ela é descartada, colocada para fermentar, vai sofrer um processo de fermentação, e esse processo de fermentação vai liberar gases. Esses gases são canalizados até os fogões e reaproveitados. Então, tem um processo aí de biomassa. Tudo bem? Vamos seguir. O biodiesel, como eu já falei, ele é um importante exemplo de biomassa que pode vir da soja, do girassol, palma, algodão, substâncias oleaginosas. Então, substâncias oleaginosas em geral produzem biomassa. Energias também que são energias renováveis, nós temos as hidrelétricas. O que nós precisamos compreender sobre as energias que vêm de fontes de hidrelétricas? Nós temos algumas situações como, por exemplo, para ter uma hidrelétrica é necessário ter uma grande região, né? Nós precisamos aí da sazonalidade climática. Sazonalidade climática é o tempo, né? Eu preciso de um tempo, eu preciso de um clima favorável para que essa energia funcione. Então as hidrelétricas,
elas podem também ser utilizadas dessa maneira. Então, alguns impactos ambientais das hidrelétricas. Elas interferem na migração dos peixes, elas interferem no transporte de sedimentos, problema de saúde pública, né, devido à deterioração ambiental e perda da biodiversidade terrestre e aquática. Isso ocorre porque quando se vai construir uma hidrelétrica, você precisa de uma grande área. E normalmente essa grande área ela é inundada para se ter um reservatório. E aí você acaba tendo a perda do habitat daquele lugar. Perfeito? Então as hidrelétricas elas impactam o meio ambiente e impactam dessa maneira. Vão carregar sedimentos, vão prejudicar o transporte ali e o percurso dos peixes, vão prejudicar o habitat natural daquela região e podem tornar, claro, regiões alagadícias. A energia eólica ela é uma das fontes de energia mais limpas que nós temos, né? Ela vai ser provocada através do vento, então a energia eólica ela vai ser através do vento, então eu vou ter ali uma energia cinética, essa energia cinética ela vai ser convertida em energia mecânica, que através da rotação de turbinas vai fazer com que eu tenha essa energia mecânica sendo convertida em energia elétrica. A energia eólica ela parece inofensiva, mas ela também afeta, ela também ataca o meio ambiente e ela ataca principalmente no percurso dos pássaros. Então, o meio de poluição da energia eólica é uma interferência no trânsito dos pássaros. Então, se os pássaros eles passavam por aquela região, eles vão ter que buscar outra região, porque ali terão as hélices, né, em produção de energia eólica. Mas também temos outros efeitos, como a poluição sonora, porque essas hélices elas vão gerar ruídos, e o principal efeito ali é a sazonalidade climática também. Nós não temos como ter uma usina de energia eólica no Acre, porque nós não temos grande produção de ventos. Então é necessário que a energia eólica ela seja sempre instalada em litoral, porque nos litorais nós precisamos ali ter uma grande quantidade de ventos e também ter uma grande quantidade de espaço. Então precisa de uma área territorial muito grande para instalar uma usina eólica. Perfeito? Vamos seguir. A energia solar, ela também é uma energia extremamente saudável, mas de todas elas, né, a que menos polui, mas ela também tem uma poluição que é a poluição visual. Então a energia solar, ela vai ser através de placas fotovoltaicas que vão converter essa energia térmica em energia elétrica, mas a poluição de uma energia solar, ela vai ser acarretada através da poluição visual. Né? Quem já viu uma usina de energia solar ou uma residência com placas solares, ou até mesmo ali à frente da nossa universidade, ao entrar você já vê aquele monte de placa, né, instalado na frente da universidade, e ali nós temos uma poluição visual, aquilo acaba afetando o espaço. Então a única poluição que uma usina de energia solar traz é uma poluição visual, perfeito? Então vamos seguir. A maré motriz ela é uma fonte de energia que vai ser utilizada, né, através do movimento das marés. Então quando a maré sobe, ela vai girar umas hélices, e quando ela retorna também, ela também vai fazer esse processo rotacional, tendo ali uma energia potencial e uma energia cinética. Então essa energia potencial e essa energia cinética ela vai ser convertida em energia mecânica, e essa energia mecânica será convertida em energia elétrica. Mas nós também temos poluição em uma maré motriz. Então a principal poluição de uma maré motriz é o percurso migratório dos peixes. Então se os peixes também circulavam por aquela região, ao instalar uma usina de maré motriz, nós vamos ter que desviar esse percurso, vamos ter que desviar esse trajeto dos peixes, e isso acaba afetando o ecossistema daquele local. Então a maré motriz ela também é utilizada dessa maneira e polui com o percurso ali migratório dos peixes. A eólica polui com o percurso migratório das aves, e a maré motriz ela vai poluir com o percurso migratório dos peixes. Perfeito? Então vamos lá. Aí nós temos uma questão do Enem que ela vai dizer o seguinte, ó. Águas de março definem se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica por quê? Bom, o que a questão está querendo saber da gente? Então nós temos uma questão
que vai falar sobre recursos hídricos, e ela quer saber sobre a manchete. O que a manchete diz? Ó, águas de março definem se falta luz este ano. Então, o que nós temos que descobrir nessa questão? No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Letra B. O sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. Letra C. A geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. O consumo de água de energia elétrica utilizados na indústria compete com o da agricultura. E letra E. É grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundantemente no consumo de água. Bom, quando nós falamos de questão de Enem, nós sempre teremos um gabarito e 4 distratores. Desses 4 distratores, um normalmente ali é extremamente forte, que é aquilo que parece que é certo, às vezes está certo, mas não condiz com o comando da questão. Mas nós também teremos distratores extremamente fáceis de serem cancelados, de serem anulados, como por exemplo, ó, olha essa letra E. É grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundantemente no consumo de água. Será que é a utilização de chuveiro elétrico que está fazendo uma crise hídrica? Acredito que não. Olha a letra D. O consumo de água e de energia elétrica utilizados na indústria compete com o da agricultura. Bom, com certeza vocês vão ver isso em biologia ou em geografia, mas a agricultura é um meio que utiliza o maior quantitativo de água possível. Então a agricultura utiliza muita água, tá? Muito que outros reservatórios. Então a agricultura vai ser o meio que mais vai utilizar água, então não pode ser também essa letra D, tá? A letra C, a geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. Nós não temos esse grande volume de água, são pequenos, tá? Letra B, o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. Olha, nós estamos falando de uma usina que vai produzir energia elétrica. Então, se o processo está consumindo uma grande quantidade de energia elétrica, esse processo ele não é viável. E aí o Enem, ele gosta daquilo que é viável, daquilo que é eficaz, daquilo que é econômico. Então, se eu estou gastando uma grande quantidade de energia, isso não é viável, isso não é eficiente, perdão. Então, nós não podemos também marcar a letra B. Então, olha só, nosso gabarito, a letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. É aquilo que nós explicamos, né? Para ter uma geração de energia elétrica através de hidrelétricas, é necessário uma grande quantidade de terra, precisar um grande reservatório, e isso acaba implicando no habitat daquele local e vice-versa. Vamos seguir. A próxima questão diz o seguinte, também é uma questão Enem, ela vai dizer assim: a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 70 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mato, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se que: letra A, a poluição da água por metais da usina. Letra B, a destruição do habitat de animais terrestres. Letra C, o aumento expressivo da liberação de CO2 para a atmosfera. Letra D, o consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas. E letra E, o aprofundamento no leito do rio com a menor disposição de resíduos no trecho do rio anterior à represa. Bom, o que nós vimos, pessoal? Qual o principal impacto de uma hidrelétrica? O acúmulo de água em um grande reservatório, e isso afeta o habitat natural das espécies que vivem naquele lugar. Então, o nosso gabarito, ó, letra B. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje.
Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma.